Uma grande alegria para mim estar aqui. Eu preparei para vocês uma conferência, mas traduzindo para um linguajar futebolístico, como é bom jogar em casa, talvez eu vou adaptar algo muito mais próximo, mais coloquial. Quero deixar espaço de também uma abertura para perguntas ao final. E também, como nós estamos num centro de evangelização, não somente falar de bioética, da parte científica própria da bioética, porque a bioética é justamente vem desde de uma análise racional, filosófica, com a base no ser humano, para ver qual é a aplicação justamente para o tema da saúde. Mas como estamos em um centro de evangelização, vamos aproveitar também desse complemento que nos dá a fé. Acho que todos aqui conhecem essa encíclica famosa de São João Paulo II, Fides et Ratio, do ano 1998, onde ele fala que a fé e a razão são as duas asas do conhecimento. Alguém já viu uma pombinha voando somente com uma asa? O que acontece? Ela não sai do chão. A importância dos dois, da fé e da razão. O tema que me pediram é justamente como abordar a bioética hoje. E partindo um pouquinho daquilo que nós víamos na liturgia, agora há pouco celebrada, São Paulo, ele nos fala de um princípio cristão de ação, que foi uma das encíclicas que também escreveu, depois desenvolveu mais, o Papa Bento XVI, Caritas in Veritate. A caridade na verdade. Caridade e verdade sempre devem andar juntas, porque vem da mesma origem, que é Deus. Porque às vezes a gente pode querer, em nome da caridade, ser bonzinho. Só que o bonzinho, no final de contas, ele não ajuda. Ele limita a pessoa. Imagine uma mãe ou um pai que, por ser bonzinho, não educa o filho. Depois vai ter consequências. E muitas consequências. E ao mesmo tempo, da verdade, né? Às vezes, nós com todo zelo, não, porque a verdade é Cristo, a verdade é Deus, e é a verdade que nos faz livres. Mas, voltando ao exemplo dos pais, por mais que a carne é uma proteína muito nutritiva, se a criança não está pronta, eu não posso dar um bife para ela, um pedaço de picanha para ela, uma costela com repa e tudo. Não, não dá. Tem que também saber o modo de apresentar essa verdade, sem renunciar à verdade, mas apresentar a verdade na caridade. Então, para nós, desde esse local religioso, nós vamos aproveitar também desse princípio, né? Esse princípio que Jesus nos ensina. Aqui, pelo tempo, eu gostaria, vamos tentar concluir pelas 8, 8:10, para deixar uns 20 minutinhos de pergunta, né, pelo menos. E, e assim, às vezes é melhor a gente tirar dúvidas e ser mais práticos do que simplesmente apresentar, né? Mas eu preparei para vocês aqui justamente esse percurso, uma introdução justamente do contexto e da definição da bioética. Eu vou simplesmente navegar um pouquinho por cima, não vou falar tudo, né? Outro dia a gente pode aprofundar. Depois, justamente, falar dessa dimensão própria da ciência que está ao serviço da pessoa, e não o contrário. De antropologia personalista, ética geral, método da bioética, princípios da bioética personalista e conclusão. Primeiramente, aqui nós vemos que a medicina, ela inicia-se há muito tempo atrás. A arte de curar, a arte de acompanhar. Tem um aforismo hipocrático que diz: curar às vezes,
acompanhar sempre, né? Porque nem sempre é possível chegar a uma recuperação clínica, mas a importância do acompanhamento. A medicina antes, ela era vista como qual é a origem da medicina? Bem antigamente, não sabia se tinha somente causas fisiológicas, também se tinham causas espirituais, e com o tempo, aí, a gente voltando já para a Grécia, né, com base no aristotelismo, que justamente busca as causas da realidade. Aristóteles desenvolve, seja a física que a metafísica, as causas que explicam o porquê dos acontecimentos. É como nós conhecemos atualmente como princípio de razão suficiente. Se alguma coisa aconteceu, é porque tem um motivo, né? Aplicado para a física mesmo, princípio de inércia, né? Isso aqui só vai sair daqui se alguém empurrar. Então, a medicina também, partindo dessa visão aristotélica, busca ser fundada em evidências, buscar as causas daquilo que realmente gera as patologias. E tem outro princípio muito importante, que já desde o início, que no tempo de Hipócrates, o médico era considerado justamente como alguém, um ser de uma grande ética, de uma moral elevada, justamente porque ele se disponibilizava a servir o bem do outro. Então, um dos primeiros princípios da medicina é essa beneficência, esse fazer o bem, esse evitar o mal, a justiça, né? Porque tem circunstâncias que realmente vale a pena. Vamos pensar em alguém que está com diabetes e precisa de uma amputação. Até onde vai? É um princípio também que entra aqui o tema da justiça. O bem que se está buscando em si realmente é maior do dano que se está causando. E justamente aqui também, dentro dessa grande ética do médico hipocrático, estava muito forte isso, que o médico está para fazer o bem. Fazer o bem. Então, jamais causar o mal. E por isso, o que ele vai fazer? Ele vai buscar lutar contra aquela patologia, respeitando o bem dessa pessoa. Porque eu quero o bem dessa pessoa, eu vou ver qual é a causa daquilo que está levando a uma comorbidade e, portanto, eu vou agir sobre isso. E por que é importante esses princípios? Porque sabendo que nós somos, depois vem todo o desenvolvimento filosófico, a dignidade humana, mas desde o início da medicina, se tratam seres humanos. Seres humanos que têm uma dignidade e se coloca a serviço desses seres humanos. E aqui é muito importante, igualmente, essa certeza, né, que se algo acontece, tem uma causa. Porque senão nem a ciência é possível. E a gente vai trabalhar sobre isso. Qual é o surgimento da bioética? A bioética é uma ciência muito recente. Nós podemos falar que ela tem pouco mais de 50 anos, desde o seu fundamento. A ética médica é milenar, mas aconteceu, século passado, alguns elementos que modificaram um pouco o cenário atual. Quais são esses elementos? Nós passamos por duas grandes guerras mundiais, e que, em nome de raça pura, em nome de progresso, em nome de muitas coisas, muitas vidas foram ceifadas. Muitas pessoas foram dizimadas. Então, foi se criando também, melhor, já existia esse conceito de dignidade humana. Esse é um conceito mais antigo, lá do início do século XVI, com a descoberta, né, o descobrimento das Américas, depois a evangelização aqui das Américas. Quem estudou direito conhece Direito de Índios, de Francisco de Vitória, né, para falar, esses são seres humanos, né?
Dá para escravizar somente porque nós somos superiores que eles. Não existe isso. Mas essa maior compreensão da dignidade de cada pessoa, de cada ser humano, é um fator que depois se materializou com a famosa Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. Outro elemento importante, o que aconteceu? A medicina evoluiu muito. Nos últimos, tem um autor que ele diz que a medicina evoluiu mais nos últimos 50 anos que em todos os últimos 5.000 anos anteriores. E é verdade. As pessoas morriam por qualquer infecção. As vacinas que a gente conhece, não vou dizer de ontem, mas de pouco tempo atrás, transplantes, desde transfusão de sangue até transplante de órgãos, é de pouco tempo atrás. Então, a medicina foi também acompanhando essa revolução tecnológica que aconteceu. E, ao mesmo tempo, tem um terceiro fator, né? É a tecnologia na saúde, que chegou ao campo da saúde, todo o tema dos direitos humanos, a compreensão também dessa liberdade pessoal. Essa compreensão da liberdade. O que realmente é liberdade? Essa autonomia. Autonomia é uma palavra que não é sinônimo de liberdade. Como conjugar tudo isso? Aquilo que é tecnicamente possível é correto, moralmente falando? E teve muitos abusos. Nós sabemos, tem todo o julgamento de Nuremberg, né, que até virou, não sei se um filme, um seriado, tem livros sobre isso. Depois, muitos casos de controle populacional, de ensaios clínicos sem que as populações soubessem, sem o consentimento delas, foram desenvolvendo, poxa, aqui é necessário o desenvolver de uma ética que seja mais apurada e que realmente chegue à possibilidade de acompanhar essa evolução da medicina tecnológica, para que toda essa evolução seja ao serviço da pessoa e não ao contrário. Então, aqui nós vemos essa bioética que ela surge depois, em 1970, é, um, é uma data muito importante. Potter, ele escreve um artigo e escreve um livro justamente falando da bioética como uma ponte para o futuro, né? Como a ciência para sobreviver, que era a ponte entre o quê? Entre a técnica e a ética. Não vou entrar nos detalhes porque o tempo é curto, né? A gente quer chegar depois nos pontos mais concretos. Mas então a bioética vem justamente como essa ponte que vai unir a sabedoria, a ética, um conhecimento amplo e não setorizado, com a técnica. A técnica é mensurável? O amor que uma mãe, que um pai tem pelo seu filho, dá para medir? O que vocês acham? Conseguimos medir o amor? Nem tudo é mensurável nessa terra. É necessário, então, justamente ter essa ponte. E a bioética vem como essa ponte. Eu gostaria de destacar aqui, somente como definição de bioética para entender do que nós estamos falando. Essa última definição, que eu recolhi também no livro, a bioética é o estudo sistemático e interdisciplinar, transdisciplinar, das ações do homem sobre a vida humana, vegetal, animal, considerando as suas implicações antropológicas e éticas, com a finalidade de ver racionalmente aquilo que é bom para o homem, as futuras gerações, ao ecossistema, para encontrar uma possível solução clínica ou elaborar uma normativa jurídica adequada. Assim, como não é uma aula, vou simplesmente tocar alguns pontos. O que é importante aqui? Entender que é um estudo sistemático.
não são opiniões. Se a gente falou de medicina fundada em evidências, a bioética tem que ser algo orgânico, algo sistemático, algo profundo, algo que realmente possa ser replicado. Não é a opinião dos brasileiros, a opinião lá dos americanos. É fundada na razão. E a razão, uma das dimensões da razão é a sua universalidade, né? Aquilo que, não sei, na mesma lei da física, para que uma nova hipótese seja confirmada, ela precisa ser replicada, não importa se está aqui, se está em São Paulo, se está em Curitiba, se está em Washington. A razão tem essa dimensão universal. E um estudo que seja sistemático e transdisciplinar. Esse transdisciplinar, porque quando a gente fala de interdisciplinar, são várias disciplinas que estão juntas, mas elas podem caminhar paralelas. Aqui existe uma conexão. E qual é a disciplina que vai unir medicina, que vai unir economia, que vai unir direito, que vai unir filosofia? É a ética. A ética é justamente esse ponto de união. E depois eu quero dar umas palavrinhas sobre o que é ética. Porque às vezes a gente confunde a ética com a moral. A moral, assim, a gente pega a etimologia da palavra, a moral tem a ver com um costume de um povo. Que aquele costume muitas vezes se transforma como algo normativo. Na minha terra, no domingo, as famílias costumam fazer churrasco. No sul lá do sul. Não só no domingo, mas você sai assim domingo de manhã só com fumaça da churrasqueira. Engraçado. Se você vai para outra região, o costume no domingo é fazer uma lasanha. Outra região, não sei, vou fazer uma acarajé subindo, né? Costumes. O costume é algo descritivo. Como eles se comportam. Não é algo necessariamente normativo. E aqui está a diferença da ética. A ética justamente busca aquilo que melhor e mais eleva o ser humano como ser humano. É ciência que busca plenitude moral. A moralidade se trata de atos conscientes e livres. Então, quando se trata de ato consciente e livre, nós estamos falando de ética. Já não é porque aqui tem esse costume de fazer assim, não. O que me eleva como ser humano? E nós temos algumas palavras que vão juntas. O bem, a verdade, a beleza. Me faz mais ser humano. Então, a ética justamente é aquilo que me coloca numa situação de responsabilidade pelas minhas ações. E, ao mesmo tempo, me dignifica, não a dignidade básica, ontológica, própria que cada um de nós temos, a dignidade fundamental como ser humano, como pessoa, mas uma dignidade moral. Porque nós sabemos que tem pessoas moralmente melhor que outras. Chamamos de boa índole ou de má índole. E a gente conhece pelas suas ações. Então, justamente, essa dimensão importante da transdisciplinariedade. É a ética que nos dá um norte, não é a economia. É também importante ter em consideração quais são os recursos que nós temos, quais são as demandas. Mas não é a economia que vai dar. E nem a política. O que a maioria diz aqui num sistema democrático? Então, a partir de hoje, decretado. Historicamente, uma das maiores eleições democráticas do século passado, vocês sabem que foi em 1933 na Alemanha. Democraticamente falando. Adolf Hitler foi eleito com mais de 75%. A ética também não é política. Por quê? Porque a política pode gerar e aceitar leis injustas, que em vez de dignificar o ser humano, destrói
e muitas vezes aniquila a mesma. Quantas barbaridades. É um dos motivos do início da bioética é isso. Eu gostaria agora de dar uma palavrinha com vocês sobre fundamentos antropológicos da dignidade humana. Aqui, nós sabemos, a gente falando de filosofia, depois eu vou dar um ponto a mais da teologia, tudo bem. Falando de filosofia, nós podemos dividir ou distinguir o nosso universo em seres inanimados, essa mesa, essa televisão, por mais tecnológica que seja, é inanimada. Não tem vida própria. Tira da tomada para ver o que acontece. Tem bateria, acaba a bateria para ver o que acontece. Seres animados. Os seres animados são seres que têm uma vida própria. Desses seres animados, alguns deles não são capazes de movimentação. Eles vegetam. Mas eles são capazes de alimentar-se, de nutrir-se, de multiplicar-se, reproduzir-se, que é o reino vegetal. Depois, tem outros seres que são capazes de movimentação. Eles estão com sede, percebem que há água e vão atrás da água. Estão com fome, vê que aquilo pode saciar a fome dele, vai atrás daquilo. Percebe uma ameaça, dá um passo atrás. Instintivamente, são capazes de locomoção. Não só física, tem algo que atrai. Algo que lhes afeta primeiro, uma percepção e um comando. E tem outros seres que, ademais disso, eles são capazes de decisão, de inteligência e de vontade. Eu posso estar com fome e estar fazendo um jejum por algum motivo. Tem um valor maior que me diz, sim, estou com fome. O animalzinho está com fome e vê a ração, vai lá e come, não tem muito discurso. A lógica é simples. O ser humano não. O ser humano é capaz de inteligência, é capaz de entender as coisas, é capaz de decisão. Tem impulsos, sim, estímulos, porque o nosso conhecimento vem da sensibilidade, sim. Porém, não é isso que condiciona o seu agir. Tem autores que veem o ser humano simplesmente como um animal um pouco mais evoluído e acabou. Mas o ser humano tem algo que o diferencia dos outros animais. Se eles têm uma inteligência, uma vontade, depois a gente pode falar da capacidade de amar, né? Teologicamente falando. Até filosoficamente dá para falar disso. De relacionar-se entre pessoas, um amor que seja verdadeiro. É porque tem algo a mais aí. São faculdades espirituais. Existe uma consequência porque tem uma causa. Então, o ser humano não é só matéria. A dignidade básica do ser humano é porque ele tem um dos seus componentes, a gente quer falar assim, uma das suas dimensões, é uma dimensão que é espiritual. E o espiritual é justamente aquilo que não se reduz à matéria. A matéria perece, o espiritual não. Filosoficamente falando. A dignidade de todo ser humano, do seu início ao seu fim. É o mesmo ser humano. Que desde a sua fecundação, no ventre da sua mãe, vai ter um desenvolvimento autônomo, coordenado não pelo que diz a mãe, coordenado pelo seu próprio DNA. Contínuo, não tem saltos de qualidade. Progressivo. Tanto assim, que se a gente pegar uma célula, quando um bebê nasce, por exemplo, né, fica algumas células no líquido amniótico. Comparar essa mesma célula lá de não sei quantos anos atrás com hoje, cada um coloca a sua idade, o DNA é o mesmo. É a mesma pessoa, com desenvolvimento em um estado diferente. Então, o que nós vemos aqui? Que o ser humano tem uma dignidade própria. Não por aquilo que ele faz, por quem ele é. A filosofia clássica fala
justamente dessa união de corpo e alma. A filosofia personalista fala dessa unitotalidade. É uma união de uma totalidade de dimensões, dos quais uma dessas dimensões é a dimensão espiritual, outra dimensão é a dimensão física, tem uma dimensão psicoafetiva, existe uma dimensão relacional que brota da dimensão espiritual. Então, quando nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de uma distinção ontológica por quem ele é, por isso que eu falo de ontologia, com o resto dos outros seres que não têm essa dimensão espiritual. E se não tem essa, se tem essa dimensão espiritual, ele vai se perpetuar de algum modo. Nós sabemos que com a morte tem essa separação do corpo e da alma. O corpo perece, a alma não. Filosoficamente falando. Teologicamente, o que nós podemos falar? A teologia não vai contra a filosofia. A teologia agrega algo a mais. Esse ser foi criado assim, e se a gente estuda o ser humano, a perfeição que existe no... Quem estuda anatomia, fisiologia, é impressionante. Ele foi criado assim porque ele é capaz, não só capaz de entrar em relações, ele é capaz de entrar em relação com Deus. Por quê? Porque ele é espiritual, então ele vai transcender a matéria. A teologia nos fala que a maior dignidade de um ser humano é que é a imagem e semelhança de Deus. E isso, ele é primeiramente capaz de Deus, pela sua inteligência, pela sua vontade, pela sua capacidade de amar, mas pela graça, no dia do batismo, ele recebe aquilo que era a capacidade se transforma em realidade, uma união com Deus, né, pelo batismo. E com essa dignidade, já é uma dignidade, então já estou falando de alguém que é filho de Deus e que entra em relação com Deus, está chamado para uma união definitiva com Deus. A matéria perece, a alma não, e Jesus ainda nos prometeu a ressurreição dos corpos. Por quê? Porque a gente foi criado para uma união com Deus. União definitiva com Deus. Então, quando a gente fala de ser humano, de pessoa, nós precisamos entender e sair dessa lógica que é um pouco mais funcionalista. O que ele é capaz de fazer? Qual o rendimento dele na escola? Né? Os pais. Né? Qual a nota que ele tirou no boletim? Oh, meu filho só tem 10. Ou A, depende aqui, do sistema dos colégios. Né? Sim, isso vem depois, mas tem uma dignidade fundamental. Cada pessoa é única, irrepetível e insubstituível. Se nós vemos dois gêmeos univitelinos, o ditado diz, cara de um, focinho de outro, externamente igualzinho, nem o DNA deles é igual. Porque as interações do RNA no seu desenvolvimento foi diferente, que gera um DNA diferente. Fisicamente pode ser muito semelhante, ter algumas reações, mas são diferentes, são duas pessoas. Psicologicamente, espiritualmente, únicos. E eu gosto muito de, aplicando já aqui para a teologia, né, isso que a gente fala na base filosófica. Se Deus é Pai e nós somos filhos de Deus, o nosso lugar no coração de Deus é só nosso. E quem é pai e mãe e tem mais de um filho sabe muito bem disso. Que ama os dois com todo o seu coração, mas os dois são diferentes. E não é porque perdeu um, mas eu tenho outro ainda. Não. A dor é total do luto por aquele filho. Isso nos ajuda a partir, às vezes sair um pouquinho de reflexões que porque isso, assim, tem opiniões para tudo, mas também colocar o pé no chão na prática. Quando a gente fala da dignidade humana e da unicidade de cada pessoa.
Tem um livro de Emmanuel Mounier, que aqueles que gostam de filosofia, sobretudo antropologia filosófica, eu recomendo muito, que é O Personalismo. É um livro que surgiu em 1948. O personalismo é uma corrente filosófica, como corrente filosófica recente, tem uma base muito anterior, já na Idade Média, não vou entrar nos detalhes, mas busca dar uma resposta àquilo que nós falávamos antes, de uma autonomia que acaba no individualismo extremo e de um coletivismo que acaba, totalitarismo que acaba no coletivismo extremo, onde nós temos um indivíduo por um lado que é isolado e aqui nós temos uma massa onde só temos pecinhas de um todo. Isso vem de uma filosofia de Hegel, onde, no final de contas, o Estado é o ser supremo e o resto é só pecinhas de movimentação. Se aquelas pecinhas não servem para o bem do todo, eu posso tirar. O individualismo é, mas se cada um toma as suas decisões, se eu posso mais, eu consigo mais. No meio dessas duas correntes da metade do século passado, surgiu o personalismo, justamente como uma resposta em busca de resgatar essa dignidade de cada ser humano que é pessoa. A pessoa que é totalidade, mas a pessoa também que é única. E esse livro, Mounier, ele vai falar justamente das 7 dimensões do ser pessoa. E aqui eu só coloco, elenco, não desenvolvo. O livro talvez tenha isso, não lembro. Assim, totalmente desenvolvido, sem dúvida tem essa base. Ele fala de existência encarnada, porque a pessoa não é só físico. Ela é essa união do corpo e do espírito. E não é somente um corpo animal, não. É um corpo de pessoa humana, de um ser humano. A biologia me fala que isso aqui do reino humano. É um corpo animado, porque quando ele não está mais animado, ele já não é nem corpo humano, ele vira cadáver. Uma existência encarnada. É justamente para resgatar essa dimensão que nós somos uma unidade só de corpo e alma. Ele fala de comunicação. A pessoa não é alguém isolado, é a dimensão relacional ou social. E aqui nós vemos, foi feito, lamentavelmente, foi feito uma experimentação no tempo da Segunda Guerra. Hitler queria provar que o alemão era a língua original do ser humano. Então pegou um alemãozinho de todos os povos que ele foi conquistando, né? Um polonês, um tcheco, pegou vários povos ali, talvez até algum francês, e falaram, vamos deixar essas crianças, quase a mesma idade, só dar alimento para elas. Elas vão crescer e todos vão falar alemão. O que aconteceu? O que vocês acham? Todas morreram. Todas. O ser humano não precisa somente de alimento. O ser humano precisa de afeto, de carinho, de atenção, comunicação. Tem justamente essa dimensão. O ser humano é alguém em relação. Em relação, não só porque eu converso muito com as pessoas, eu sou super social. Não é isso. Se a gente pega aqui, vou puxar um pouquinho pela teologia, o ser imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança de um Deus que é amor. É relação viva de pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano, criado por si mesmo, querido por Deus por si mesmo, não é fim em si mesmo. Não é fim de si mesmo. Porque ele foi criado como um dom de Deus. São João Paulo II vai falar que ele se realiza somente no dom de si mesmo. Aí ele vai entender o sentido da vida dele. A comunicação é isso, é viver
para o outro. Viver em função do outro. Terceiro elemento, conversão íntima. E aqui ele quer destacar justamente essa dimensão da interioridade. Nós não somos só exterioridade, porque tem algo dentro de nós que ordena todo o nosso ser. Se nós fazemos uma análise ética de um ato moral, nossa, para que o senhor está falando? Quando vocês saíram hoje de casa para vir aqui, vocês tiveram que ou pegar o carro, acho que não pegou o carro, ninguém pegou o metrô aqui, né? Nem tem metrô. Pegaram o carro, tiveram que fazer um caminho, tiveram que abrir a porta, tiveram que chegar, fazer tantas coisas. Mas aquilo que motivou vocês foi uma decisão. Eu queria estar lá. Ou queria, ou estava obrigado, não sei. Né? Mas, afinal de contas, eu tomei a decisão. Conversão íntima. É um convite para justamente voltar àquilo que é o início de toda a nossa ação. Porque hoje em dia, já no tempo de Munier era isso, né? O ser humano se reduz a seus impulsos. O ser humano se reduz àquilo que a sociedade fez ele ser. E calma aí. Todos nós nascemos somos seres condicionados. Estamos em uma circunstância, dizia um autor espanhol, em honra do nosso espanhol aqui. Todos somos, cada um é também as suas circunstâncias. Onde está, cultura que nasceu. Mas por mais que a gente tenha uma certa condicionamento, nunca estamos determinados. Somos nós que realmente falamos, não, eu quero isso. E aqui a gente tem tantos exemplos. Essa conversão é voltar ao nosso interior. Confrontação, nós somos capazes de confrontar-nos. Tem autores, filósofos que falam, o ser humano é aquele que é capaz de se confrontar com o quê? Confrontar, mas a Maria vai com as outras, né? Mas todo mundo faz assim, mas por que faz assim? Conversão interior, ele voltou para o interior, começou a refletir, começou a pensar e diz, não, eu não quero fazer assim. A importância, quando em uma determinada sociedade, para não entrar em nenhum detalhe, né? E ninguém se sentir mencionado. Todo mundo faz o mesmo, com o mesmo lado e quase marcha igualzinho. Talvez aqui está faltando algo de riqueza. Não porque é bom ser revolucionário, não estou falando disso. Eu estou falando que não, nós, como seres que temos essa interioridade, a gente não somente repete o que a gente vê. No início da nossa educação, sim. Mas chega um momento que você está chamado a amadurecer. E de ser filho, o filho é aquele que recebe, se tornar um pai culturalmente falando. Aquele que, convencido de algo, começa a dar, a transmitir. Se a gente aplica isso para a nossa fé, que é importante. Eu vivo a minha fé porque eu sou convencido, porque realmente eu sei em quem eu acreditei e estou certo disso, de São Paulo. E por isso, a dimensional evangelizar. Confrontação. Mas todo mundo pensa diferente e todo mundo vai errado. Liberdade com condições, a nossa liberdade não é absoluta. Aqui ele está num período existencialista, amigo não, mas contemporâneo de Sartre e Simone de Beauvoir e amigos, todos da mesma região. Dignidade iminente é voltar a essa dimensão da transcendência. O ser humano não é só um a mais, não é um númerozinho. Dignidade única, compromisso. Compromisso aqui, em francês, ele utiliza a palavra, a melhor tradução talvez seria engajamento. É aquele que é capaz de se comprometer. Por quê? Porque ele está consciente do que ele quer, de quem ele é, da dignidade que os outros têm, e lutar por ideais.
Se comprometer. Bem, eu não vou me estender muito, porque eu já vi que já me emocionei um pouco, falando de antropologia. Mas somente eu quero passar com vocês alguns princípios básicos de ética. Porque a ética não se reduz à moral, não se reduz a cumprir normas. Essa pessoa é muito ética porque ela faz tudo certinha. Por que ela faz tudo certinho? Ela só segue, só obedece em certo sentido? Na ética existe um princípio muito importante que diz assim: o bem requer a integralidade das suas causas. Vou dar um exemplo para vocês. Muito simples de entender. Quando que uma gasolina é pura? Me ajudem. Quando que uma gasolina é pura? Quando não tem álcool ou outras substâncias que não seja gasolina, não é verdade? Digamos que tem 10% de álcool, seria uma gasolina pura? Digamos que tem 95% de gasolina e 5% de outra coisa, seria uma gasolina pura? Digamos que tem 99,9% de gasolina e um 0,1% de outra substância, seria pura? O bem, quando é bom, é totalmente bom. Ah, mas tem um elemento que está viciando. E na ética justamente fala disso. Bonum ex integra causa. E quais são as três grandes causas de um ato moral? O objeto, a finalidade e as circunstâncias. Muitas vezes, nós, bons brasileiros, muito emotivos, né? Quem viveu muito tempo fora do Brasil consegue distinguir as características de cada povo. Nós muitas vezes pensamos com o coração, a gente não pensa muito com a cabeça. Muitas vezes. Né? Precisamos integrar o coração na razão. Ah, mas olha, a intenção dele era boa. É uma das condições. Finalidade, a intenção, o fim. Ah, mas olha a circunstância que estava. Uma situação de opressão, de circunstância. O que que a pessoa está fazendo? Primeiro é o objeto da ação. Essa pessoa está fazendo um copo, essa pessoa está fazendo um revólver, essa pessoa está fazendo uma bomba nuclear. O que que ela está fazendo? O que que ela está fazendo? Essa pessoa está dando alimento para outra, ou essa pessoa está envenenando outra pessoa? Mas é a mesma coisa, olha, parece igual. Parece, mas não é. O objeto da ação é aquilo que a pessoa está fazendo, aquilo que ela entende fazer. Ah, mas é só um comprimido. Só tô dando um comprimido. Para que serve esse comprimido? Não, mas é para o bem dela. Não, essa aqui é a finalidade. É o segundo elemento. Para que serve esse comprimido? Ah, cianureto. Para que serve como cianureto? É uma droga. Na verdade, isso aqui é letal. Os alemães tinham sempre com eles para, se alguém pegasse eles, eles tiravam a vida, né? Mas, então, para que um ato seja moralmente bom, requer a integralidade das suas causas. Que aquilo que a pessoa esteja fazendo seja bom, que a intenção, a finalidade seja boa e que as circunstâncias sejam favoráveis. Uma circunstância pode atenuar a bondade ou a maldade de alguém. Um exemplo: alguém que está chamado a cuidar de outras pessoas, se em vez de cuidar está maltratando, é um agravante. E aqui eu não falo só de um médico, eu me coloco como sacerdote também, chamado a cuidar. Um professor, chamado a cuidar.
O primeiro princípio da razão prática, o primeiro princípio da ética universal, é fazer o bem e evitar o mal. E a gente não precisa estudar. Qualquer criança com o mínimo da base da razão entende que bater no irmãozinho é ruim. Porque o dia que batem nele, ele sente que não é legal. Fazer o bem e evitar o mal, mas não é sistema filosófico. Isso que é experiência moral. Todos nós temos essa experiência moral. Não precisa muita reflexão. Nós sabemos quando eu vou, não sei, está passando alguém, tá um frio. Ah, eu vou jogar água quente nessa pessoa, não para esquentar, para machucar essa pessoa. A gente sabe que é ruim. Ah, eu vou fechar a porta na cara do meu irmãozinho que está atrás de mim só por brincadeira. A gente sabe que pode ser brincadeira, mas vai machucar. É ruim. As crianças, desde pequeno, sabem isso. Quando adquirem idade de razão, aí de modo muito mais concreto, né? Mas tem essa fase ali dos 4 a 6 anos que já percebe muitas coisas. Então, o primeiro princípio é fazer o bem e evitar o mal. A norma personalista da ação, que vocês vão ver no capítulo 6º, é justamente isso que diz a única resposta adequada diante de uma pessoa cuja sua dignidade é infinita, porque é única, é uma pedra rara, é o amor. E aqui, Wojtyla entende o amor não como o contrário do ódio, o contrário do amar é usar. É a lógica utilitarista. Existem muitos modos de usar, manipular, instrumentalizar os outros. Se eu estou nessa lógica, não é ético. Ética de primeira pessoa significa que, justamente porque somos nós a origem das nossas ações, porque eu que digo, pode ter alguém aqui com um revólver na minha cabeça, ó, assina aqui. Se eu não quiser assinar, não assino. Pode tirar minha vida, mas se é algo ruim, e quantos mártires não fizeram isso? Ah, só fala que é brincadeirinha. Thomas More, né? Amigo do rei Henrique VIII. Ah, só diz que você está de acordo comigo. Não está certo o divórcio. O Papa, se você não assinar o meu divórcio e me permitir casar de novo, eu vou separar toda a igreja da Inglaterra. E que o Papa respondeu? Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Que Deus uniu o homem não separe, ponto final. Com duas citações do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Então, nós não simplesmente fazemos coisas, nós, através das nossas ações, crescemos como seres humanos. Nos tornamos mais ou menos humanos. No sentido de nos tornamos melhores, moralmente falando, ou não. E aqui tem também essa dimensão que, quando nós colocamos o rosto de alguém na nossa frente, a gente entende o que é a dignidade de uma pessoa. Coloca o rosto da sua mãe. Não tem como outra pessoa como o rosto da sua mãe. E alguém que já perdeu essa mãe nesse momento, estamos à esperança da ressurreição, promessa de Jesus. Isso nos consola, mas não tira a dor. A bioética personalista, então, como abordar temas? Eu coloquei simplesmente algumas bases para entrar nesse triângulo. E com isso vocês podem depois abordar vários temas. O resto é aplicação. Diante de alguma circunstância, nós temos que passar por 3 momentos. E o primeiro momento é o momento da fundamentação antropológica. Eu não estou tratando coisas, estou tratando pessoas. Desculpa, o primeiro não é a fundamentação. O primeiro momento, total. Eu acho que não foi atualizado isso. É um momento clínico. O que está acontecendo aqui?
É diferente uma dor de cabeça por tensão, hipertensão, é diferente porque já tem uma patologia muito mais desenvolvida, é diferente porque só por uma ansiedade que a pessoa está passando. O que está acontecendo e o que pode ser feito? Porque pode ser um tumor cerebral já em fase terminal e pode ser feito muito pouco, tecnicamente falando. O primeiro momento é o momento da técnica, o momento da clínica. O que está acontecendo? E aqui, em qualquer dilema bioético, né? O que está acontecendo e o que é tecnicamente possível fazer? O segundo momento é o momento antropológico, com quem eu estou tratando. Estou tratando com células ou estou tratando com um ser humano? Um ser humano que tem uma dignidade única. Quais são esses valores humanos que estão sendo feridos? E o terceiro momento é justamente esse momento ético, que é um momento conclusivo de todo esse raciocínio. Ah, pode ser feito isso, mas isso aqui fere um valor humano. Na verdade, eu estou destruindo um ser humano. Então, a conclusão ética é uma conclusão que está pautada pela dimensão humana, a fundamentação antropológica. E para ser mais concreto, existem alguns princípios que podem nos ajudar a ter mais clareza. A parte clínica sempre vai depender da situação que a gente está tratando. A parte antropológica é justamente tudo aquilo que nós estávamos falando de quem estamos tratando. Mas na parte ética tem alguns princípios que podem nos orientar, nos nortear. E o primeiro princípio é a defesa da vida física. A vida física é o maior bem que uma pessoa tem? O que vocês acham? Sim ou não? Quem diz que sim, levanta a mão. Quem diz que não, levanta a mão. Ó, tá uma divisão. É possível que alguém, mesmo sabendo que a sua vida está em grave risco, sua vida física, por um valor superior, ela, moralmente falando, ela pode arriscar a sua vida. Por que ela poderia arriscar a sua vida? Porque tem um valor superior. Vamos dar um exemplo? Uma mãe está no quarto mês gestacional e descobre que está com câncer. E precisa fazer químio. Já. Não, não já, ontem. Ela quer seguir vivendo. Ela pode dizer, mas calma aí, a químio vai afetar minha criança, meu filho ou minha filha? Está quase na idade de saber se é filho ou filha. Até tem como já saber. Ela pode dizer, eu prefiro esperar um pouquinho mais? Se ela pode dizer, eu prefiro esperar um pouquinho mais, porque existe um valor superior. Ela não está voluntariamente, é uma ação ética, ela não está querendo tirar a própria vida. Ela está querendo proteger, não só preservar, proteger a vida de alguém mais frágil, mais indefeso e com mais necessidade que ela. As duas vidas são tão dignas, a mãe e o filho. São tão dignas. Princípio, primeiro, defesa da vida física. A vida física é o fundamento de todos os outros direitos. Só tem direito quem está vivo. Alguém já viu o direito dos mortos? Tem direito a ser enterrado? Sim, por consideração daquele cadáver que foi corpo daquela pessoa. Por respeito, sem dúvida. Mas não vai reivindicar seu direito.
Então, a vida física é o princípio no sentido, mais que princípio, é o fundamento, né? O primeiro princípio de todos os outros direitos, a vida física. Por isso que, quando diretamente algo atenta contra a vida física, não é moralmente correto, não é ético. Ah, mas veja a circunstância, a limitação. Calma aí, tudo bem? É circunstância, mas o ato em si, se eu estou atentando à vida, não é correto, não é possível. Se fosse nem a própria vida, porque a minha vida é um bem pessoal, mas é um bem social também. O dia que a gente perdeu Beethoven, não tem outro como Beethoven. Ah, mas tem Vivaldi, é diferente. E assim a gente podia falar de cada um de nós. É um bem único, pessoal, mas também é um bem social. Por isso que ninguém tem nem direito a tirar a própria vida, bioeticamente falando. Posso agregar aqui a dimensão espiritual, que o autor da vida é Deus, e só ele é o dono da vida, né? Então, essa dimensão da defesa da vida física, primeiro princípio. A vida física, aqui nós podemos alargar, falar da vida pessoal. A vida não é só biologia. Tem uma dimensão psicológica, como já falamos, relacional, espiritual. Tanto assim que até a Organização Mundial da Saúde, a última definição de saúde que ela coloca, de 1995, não fala somente do bem físico. Fala dessas outras dimensões. Não assim, deixa um pouco meio camuflado, né? Mas tá bom. Mas pelo menos dá a entender que tem mais de uma dimensão, que não é somente a biologia. Então, nós partimos dessa defesa da vida física, sim, sabendo que não é o maior bem que temos, porque pode ter um bem superior. E nós sabemos que existe um bem que é uma vida que vai além dessa vida. Esse é um motivo até pelo qual os mártires deram a sua vida física. Porque eles acreditavam, estavam convencidos que eram peregrinos em uma pátria estrangeira. Nos diz a carta a Dioneto, um dos primeiros escritos da igreja, lá no começo, no século II. Peregrinos de uma pátria estrangeira, que eles caminhavam para o céu. E em vez de renegar a fé, eles toleravam que alguém tirasse a vida deles. Eles não tiravam a própria vida. Toleravam, por um princípio superior. Segundo o princípio, liberdade e responsabilidade. A liberdade e a responsabilidade são duas caras da mesma moeda. A gente fala muito de direitos, mas cada direito está vinculado a um dever. Porque se você tem um direito de ser respeitado, aquele que está do teu lado também tem o direito de ser respeitado. Você tem o dever de respeitar essa pessoa. Se você quer reclamar o seu direito. A liberdade sempre vai junto com a responsabilidade. E não é só responsabilidade por aquilo que eu faço. Responsabilidade com quem eu me torno. Ah, mas a vida é minha e depois... Tudo bem. Mas você está se tornando ou uma pessoa melhor ou uma pessoa moralmente não tão virtuosa. Contrário de virtude, o que que é? Vício. Não vou falar que uma pessoa viciosa, fica feio falar, né? Essa pessoa é uma pessoa viciosa ou viciada. Essa é a realidade. Uma pessoa se transforma moralmente melhor, uma pessoa virtuosa, ou o seu contrário. E cada um coloque o adjetivo correto. A liberdade, ela vai junto com a responsabilidade. Não só pelas ações externas, responsabilidade com terceiros, responsabilidade com nós mesmos. Eu estava falando um pouquinho da logoterapia, de Viktor Frankl. Ele falava justamente desse sentido. O sentido. Quando a gente faz algo que não é bom, por mais que venham muitas pessoas a justificar, a gente sabe, tá certo, tá errado. E essa responsabilidade moral, responsabilidade das nossas ações conscientes e livres, é intransferível.
Quando a gente anda rápido e passa num radar aqui, que é de 70 por hora, eu posso passar meus pontos se eu levar uma multa. Mas quando eu conscientemente sei, não, mas isso aqui está errado, vou lá, está sinal vermelho, não importa se tem uma pessoa na minha frente, eu acelero. Ou, se eu tomei alguma coisa, sei que eu posso, talvez não, tá também para dirigir. Não, mas eu não queria. Ah, mas você sabia que você podia causar um acidente. É responsável pelos seus atos. E essa responsabilidade, por mais, ai, mas já passou, não. Ninguém tira. Espiritualmente sabemos que Deus pode nos perdoar, imputar a pena, porque Ele carregou sobre si os nossos pecados. E graças a Deus, a confissão nos dá esse perdão, o batismo, a confissão. Mas o mal continua sendo mal. E se eu atropelei e matei uma pessoa, não tem, vou dar uma volta atrás aí, vou dar um Ctrl Z para ver se volta, não tem como. Né? A intransferibilidade da nossa responsabilidade. Tem um princípio de totalidade que é o princípio terapêutico. É um princípio antigo lá de Hipócrates. Se a última causa, desculpa, a última condição para salvar a totalidade desse organismo é extrair uma parte dele, para que o organismo continue em vida, chame-se isso olho, perna, o que for. É um princípio terapêutico. Socialidade e subsidiariedade. Nós somos seres sociais, então a nossa responsabilidade existe não é somente conosco, mas também com aquilo que está ao nosso redor. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas também por aqueles que estão ao nosso lado. E tem toda essa dimensão da subsidiariedade. Aqui, no caso, é mais pensando naqueles que têm autoridade, deixar aquelas pessoas que estão abaixo de si, aqui pensando mais num Estado, numa família, comunidade, né? A viver essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, subsidiar, dar os meios necessários para que essa pessoa consiga desenvolver. Ser responsável com o todo. Agora, algo muito prático para a gente já ir passando para as perguntas. Os princípios da bioética na prática, diante de um diagnóstico pré-natal de patologia genética, que tem muitas síndromes, não vou falar qual, nem eu sei todas, clinicamente possível. Pode ter várias reações, mas a pergunta é, e assim, pode ter, poxa, eu estava com aquela expectativa e recebi aquela outra coisa, outra notícia, mas a pergunta é, o que fazer? Uma doença define uma pessoa? Segundo vocês? Não define uma pessoa. Define a dignidade dessa pessoa? Mas se ela não for nem capaz de falar o próprio nome, de raciocinar, ela é uma pessoa menos digna que outras? Ela merece menos viver do que nós? Se a gente volta, primeiro princípio, defesa da vida física. Se a gente volta, primazia da pessoa sobre a técnica. Não é porque essa pessoa talvez vai estar limitada em algumas das suas ações que ela vai ser uma pessoa menos pessoa. Ou com até termo que existe, minusválida, né? Ela pode ser menos apta para desenvolver algumas coisas em relação a outras pessoas, mas a dignidade é única. Nós vemos aqui uma menininha com síndrome de Down. Quem conhece essas pessoas maravilhosas se encantam por elas. São pessoas, parece que não conhecem maldade. E aí, a gente não tira uma dificuldade de uma notícia
Eu acompanho já tantas famílias, mas como que eu vou fazer agora? Mas eu esperava, porque era o meu primogênito. Como acompanhar essas pessoas? Voltando, técnica, arte de acompanhar. A medicina, no começo também, se entendida como arte de como acompanhar essa pessoa, essa família nessa circunstância. Assim, quando a gente pergunta, né, mas como abordar a bioética? Volta. A dignidade da pessoa, a dimensão da ética, e como acompanhar agora nessas circunstâncias que são tão várias e que às vezes não são fáceis, mas acompanhar no caminho do bem. Aqui não vou ler com vocês toda a análise, né? É, melhor, eu vou ler sim, somente para fazer um exercício. Na análise científica se constata uma alteração genética no feto. Tecnicamente, a medicina pode monitorar a gestação, tentar intervenções cirúrgicas intrauterinos, ser disponíveis no local. Tem locais que já têm possibilidades, estão bem reduzidos ainda, mas tem locais que já é possível algumas coisas, algumas coisas. Ou a medicina também é capaz de, tecnicamente falando, eliminar por meio do aborto seletivo. Pergunta, né? Isto é arte de curar? Análise antropológica. A bioética afirma que o embrião não é um quê, um objeto, mas um alguém, desde a sua fecundação. Biologicamente, existe um centro unitivo, único, de unificação, desenvolvimento coordenado, gradual e contínuo, que revela a identidade pessoal do novo ser, desde a sua fecundação, da célula 1. A dignidade deste ser humano é intrínseca, é ontológica, não depende da sua funcionalidade, nem da sua perfeição genética. Qual é então o juízo moral? Aplica-se o princípio da inviolabilidade da vida humana, que estabelece o direito à vida como pressuposto para todos os demais direitos. O aborto direto é classificado como um mal intrínseco e um delito grave, né? A gente fala aqui na parte espiritual, canônica até, se é consciente, réu de excomunhão. A conclusão ética é a acolhida e a proteção desta vida vulnerável, por meio da solidariedade, rejeitando qualquer forma de discriminação genética. Aqui eu coloquei também, justamente uma decisão por amputação de um membro gangrenado, um acidente, alguma circunstância, né? Conclusão, a gente já viu, né? O princípio de totalidade. Eu gostaria de entrar nesse caso, recusa de ventilação mecânica em paciente terminal. Porque isso aqui não é matemática, 1 mais 1 deu 2. Tem muito o que analisar. O paciente está em fase terminal de uma doença incurável, com falência múltipla dos órgãos. Cada palavra aqui é pensada e pesada para colocar aí. Tecnicamente, a ventilação mecânica não reverterá o quadro, apenas prolongará o processo de agonia e gerará custos orgânicos penosos ao paciente. A morte é aceita como fim natural da peregrinação terrena. Estou falando aqui clínico, hein? Na teologia. Também aplica a teologia. A pessoa transcende a sua biologia. Ela é um espírito encarnado que deve ser respeitado em sua dignidade, mesmo na fase terminal desse processo da morte. O corpo não deve ser tratado como um objeto de experimentação técnica desenfreada. Essa pessoa vai morrer mesmo, então vamos aproveitar o que a gente consegue aqui. O juízo ético opera na proporcionalidade terapêutica. Rejeita-se tanto a eutanásia, eliminar a vida, quanto a obstinação terapêutica, que é a aplicação de meios desproporcionais. Não vai ser possível. Não, mas veja bem, não vamos congelar.
moralmente legítimo interromper procedimentos extraordinários. Extraordinários, não os ordinários. Garantindo os cuidados paliativos, a alimentação, a hidratação, o alívio da dor, e permitindo que a morte ocorra na sua naturalidade, no respeito à dignidade da pessoa. E por que eu falei aqui que esse caso da ventilação mecânica é delicado? Porque tem circunstâncias que é necessário, e é um meio ordinário, não é extraordinário, é uma ajuda à ventilação mecânica, em um processo de recuperação do corpo. Se depois de muito tempo, né, aquilo só está causando e está piorando, 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 aí é diferente. Mas existem muitos casos que alguém ficou em coma, eu acompanho, pai de um amigo meu, que teve um AVC gravíssimo, está lá no Einstein há mais de um ano. Depois de quase meio ano, ele acordou. E olha aqui, seguro médico, assim, não vou entrar nos detalhes, quantas vezes pressionaram. Mas vamos desconectar. Mas calma aí. Isso é o básico que a gente pode oferecer. Esse cuidado, a alimentação, a hidratação, essa ventilação como ajuda, não como obstinação. Porque não está piorando. E essa pessoa depois acordou. E tem casos de pessoas que acordaram, assim, despertaram de um coma depois de 7 e 10 anos. Tem casos clínicos. É um meio ordinário. Pode custar, sem dúvida. Bem, gostaria então, acho que assim a gente vai concluindo. Dignidade intrínseca contra funcionalismo. Construir uma cultura da vida onde cada pessoa é acolhida como um dom único, irrepetível e insubstituível. Sabedoria do encontro e do cuidado. Isso se aplica a todos nós, não só os médicos. Sabedoria do encontro, o encontro. A bioética é uma sabedoria do encontro que transforma o saber em serviço e o poder em comunhão. Esse livro que vocês têm a honra, esse aqui é quase um pré-lançamento, porque o lançamento oficial é sábado, né? Mas dado que a gente já está aqui, é justamente esse diálogo entre o personalismo e a bioética. Como a visão personalista pode auxiliar na humanização da ciência médica e orientar os desafios éticos do nosso tempo. Como essa visão de pessoa, de dignidade, essa visão de ética de primeira pessoa, essa visão de pessoa que não é fechada em si mesma, que alguém, não só em relação, porque é capaz de comunicar-se, é capaz de fazer um dom de si para os demais. E aqui a gente trabalha desde a bioética, que é aquilo que é iluminado pela razão, independente da religião da pessoa. Agora, se essa pessoa ainda acredita, né, sem dúvida, a fé enriquece muito mais. O que é a dignidade, que a gente já falou, né? A dimensão dos atos morais, porque Jesus, ele nos falou que aquele que recebe o reino do céu em herança não é o que diz Senhor, Senhor, mas quem escuta a sua voz, sua palavra e a põe em prática. As nossas ações. Jesus falou, aquele que der um copo de água por ser meu irmão, ao menor dos meus, é a mim que faz, e não perderá sua recompensa. Em um dos capítulos, a gente busca resgatar a essência da medicina, na sua origem hipocrática, assim, só deu uma pinceladinha. Mas tem uma dimensão muito interessante. Como o cristianismo contribuiu na evolução da medicina. E vou citar três elementos básicos. Três. Tem muito mais. Isso aqui é matéria de outro livro. Eu tenho muito material guardado já sobre isso, mas não dá para publicar tudo no mesmo dia.
É graças ao cristianismo que nós chegamos a essa compreensão do que é ser pessoa. Aristóteles, os gregos, Platão, são grandes luzes do pensamento. Mas ainda eles tinham uma visão de ser humano onde, sim, é inteligente, mas essa dimensão social pesava muito forte ainda. Não é alguém tão único assim. Tanto assim que nós sabemos que Sócrates foi condenado à morte, né? Eles eram extraditados, em certo sentido. Ou já eram mortos mesmo. É graças ao cristianismo que nós chegamos a uma compreensão filosófica, teológica também, mas filosófica, do que é ser pessoa. Segundo, essa dimensão propriamente daquilo que nós falávamos, as nossas ações, elas têm uma repercussão não só aqui, mas como nós somos seres transcendentes, temos tem uma repercussão eterna. E tanto é assim que Jesus vinculou os dois mandamentos, que já tinha no Antigo Testamento. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois Santiago vai falar, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o próximo que vê, é mentiroso. O cristianismo também resgatou isso. Já não é um simples serviço porque eu sou uma pessoa boa e quero ajudar os demais. Eu estou servindo a Deus no meu próximo. Terceiro, alguém aqui em Brasília existe Santa Casa? Santa Casa, sabe o que é Santa Casa? Sim. O que é Santa Casa? É um hospital. Até o século XVIII, a igreja foi quase responsável único de todos os hospitais que existiam. Justamente nessa imagem de Jesus, bom samaritano, que vai, desce da sua comodidade, gasta o seu dinheiro para cuidar do próximo que está ferido. A igreja foi a primeira instituição a criar leprosários. As pessoas eram descartadas. Madre Teresa de Calcutá, a vocação dela foi para cuidar daquelas pessoas que eram hindus, nem católicas, que estavam descartadas nas valetas, morrendo com lepra. E o chamado é: tenho sede, que essas pessoas experimentem o meu amor. E assim, São Camilo de Leles, quantos santos e quanta a igreja realmente contribuiu nessa dimensão até social do cuidado. A gente toca alguns elementos também aqui. Dado que o nosso tempo já foi, vou dar alguns minutinhos de pergunta, se alguém quiser, pelo menos uns 5, 10 minutos, e aí concluímos. Sim, você quer vir aqui porque aí, como tem pessoas que está sendo gravado? Ai, eu tenho uma pergunta, na verdade, eu queria que se eu fizesse aquele exercício, resumidamente, para a situação de fetichização em vivo. Aqui em Brasília, a gente tem a Procuração de Jornalistas Regionais de Trabalho, né, e lá ela é muito buscada por casais e mulheres que querem engravidar, que muitas vezes são diante de dificuldades. E o que a gente às vezes observa é que a fertilização in vitro é parte das opções que muitas das pessoas estão procurando por falta de conhecimento mesmo. Por que não? Então, se o senhor pudesse explicar um pouquinho por que não para um casal católico buscar a fertilização in vitro. Com prazer e breve. Vamos lá. O que é uma fertilização in vitro? O senhor poderia repetir brevemente a Sim. pergunta para quem está online? Para quem está escutando online, ou talvez vai ficar gravado, não sei, foi justamente repetir essa análise do método triangular da bioética no caso da fertilização in vitro. A fertilização in vitro, o que ela faz? Ela vai pegar separadamente um óvulo, um espermatozoide, vai juntar no laboratório.
Claro, tem estimulação, tem seleção, tem muitas coisas. Estou resumindo muito. Vai unir, vai selecionar os embriões e vai chegar um momento que vai ter a implantação. Num processo ordinário, num protocolo ordinário, são fecundados 10 embriões e são implantados de 3 em 3 ou 4. Hoje em dia já baixou para 2. Tem lugares que ainda continuam com 3. Somente que, segundo a Organização Mundial da Saúde, os dados que se dá para cada criança que nasce de fertilização in vitro, 23 morreram no processo. 23 embriões. A vida humana começa quando? Clinicamente, biologicamente falando. Na fecundação. Na união de duas células que se transformam em uma só. Duas células genéticas, um óvulo e um espermatozoide, que se transformam em uma só. Que é uma nova célula. Que tem um desenvolvimento que a gente falou, contínuo, gradual, que é programado pelo mesmo DNA. Então, na análise científica, eu já estou falando que eu estou, assim, o que eu estou fazendo? Eu não estou falando da finalidade, das dificuldades, estou falando do procedimento em si. Eu estou manipulando células para gerar uma nova vida, sabendo que dessas vidas que estou manipulando, nem todas vão receber um lar no ventre de uma mãe. Provavelmente, a grande maioria, nem todos vão receber um lar no ventre de uma mãe, no seio de uma família. E muitas vão ficar congeladas. Tem uma publicação do ano passado que fala que recolhendo os dados das 255 clínicas de fecundação in vitro que existe no nosso país, Brasil, existem quase 700 mil embriões congelados. 693. O nosso país conta com quase 6 mil cidades, das quais somente 35 tem mais de 700 mil pessoas. Nós temos aí uma dessas cidades, se a gente quer colocar em número populacional, passando frio. Falando da análise científica. Por que se faz tantos? Qual é essa porcentagem? Porque nem todo embrião realmente vai gerar uma nova vida, no sentido que vai nascer uma criança. É uma nova vida. Depois, se nós passamos para análise antropológica, eu estou voluntariamente e conscientemente sabendo que eu já estou, parte do processo é que algumas vidas se percam. Ah, mas é parte do processo. Não, voluntariamente eu estou destruindo vidas. Ou não dando a opção para que elas se desenvolvam. Depois, eu estou manipulando. A dignidade da pessoa é única. Não é algo para ser manipulado. É alguém para ser cuidado. A origem da vida é de um ato, de uma união de duas pessoas, um ato de amor. Não estou falando de algumas exceções, que isso não é, como estrupo, ou o que for, né? Mas a origem da vida, pelo Criador mesmo, o mesmo ato que une profundamente o esposo e a esposa, é o mesmo ato pelo qual vem uma nova vida. É um ato de amor. Então, a gente falava pela norma personalista que o único modo correto de tratar uma pessoa é amar, não usar. Então, aqui também tem outro argumento. Então, em base a isso, análise ética, justamente a conclusão ética é que não é moral por esses motivos. Agora, isso é para alguém que está pensando. Não estamos falando de alguém que já fez. Alguém que já fez, o leite derramou, ferveu, derramou, já foi.
que se pode fazer? É outra questão, né? É uma questão que para nós, dentro da fé, graças a Deus, como a gente falou, Jesus nos deixou o sacramento da confissão. Reverte o mal foi feito, mas Deus pode nos perdoar o mal. E ao mesmo tempo, tem todo um tema de ignorância. Eu acabei de sair de um congresso de Fertility Care. O que busca esse congresso através da naprotecnologia? Quando chega um casal, que a Organização Mundial da Saúde fala que de cada 6 casais, um é estéril. Cada 6 casais, um é estéril. É muito. A maioria dos casos, pelo menos que relatam para mim, do que eu estudo e que eu acompanho, o médico não vai falar, mas senta aqui, deixa eu entender bem a tua história. Como que você está se alimentando? Que exercício você faz? Como é que está a sua situação psicológica? Você está bem? Sabe uma coisa? Tem aquela clínica, vai lá, é do meu amigo, já vai diretamente para a fibra, não para a fecundação in vitro. É necessário justamente entender qual é o obstáculo que está impedindo uma fecundação natural. Pode ser um problema, existem muitos problemas, desde genético até um problema de obesidade, até um problema de ovulação, até um problema de inflamação, no caso da mulher, clinicamente falando, pode ser um problema psicológico. Eu acompanho casais, não é um psicológico, de traumas, de medo de ser impotente. Pode ter outras causas, então é justamente entender quais são essas causas e o que é possível fazer para remover os obstáculos que permitam não a fecundação de uma vida, aquelas que Deus permitir. Então, existe sim meios para poder ajudar em caso de infertilidade. Existem casos de esterilidade total. Sim, são menos, são menos. Existem. Aí o que se faz? Existem outros modos também de viver a própria paternidade, a própria maternidade. Através da adoção, através de uma vida de doação aos demais, né? Entendendo justamente essa dignidade de cada ser humano. Existe o direito a cuidar de um filho, não o direito de ter um filho a toda custa. Porque esse filho também tem esse mesmo direito de ser respeitado como pessoa. Bem, é algo que é delicado. Esse tema é um tema delicado. Por aquilo que eu falei, né? Existe essa reflexão prévia ao ato e pós ao ato. Ambos, arte de acompanhar. Ambos casos precisam ser muito acompanhados. E esse acompanhamento não é só pelo médico, pelo técnico, todo mundo. Porque às vezes dentro de uma família a pressão psicológica é forte. Ah, mas ainda não tiveram filho? Ah, mas quando vão ter filho? Ah, mas faz assim. Então, esse acompanhamento também, toda a família, saber acolher a pessoa, saber apoiar e orientar pelo caminho certo. Não sei se tinha uma pergunta lá atrás, ou senão a gente vai concluir porque o tempo já foi. Chefe, Sim, te pergunta, lá no início da sua sim. palestra fala sobre as dimensões. A pergunta foi, sempre ouvi falar de 4 dimensões humanas, e o senhor apresentou as 7. Como falar um pouco mais sobre isso? Brevemente, porque o tempo já foi. Não são 7 dimensões da pessoa. Eu citei as 7 estruturas do ser pessoal, né? De Mounier. No livro, você pode ver um pouquinho melhor aqui, aproveitar, vender o peixe. A gente fala de 4 dimensões do ser humano, que é a dimensão física, biológica, a dimensão psicoafetiva, que vão juntas,
a dimensão espiritual e a dimensão relacional ou social. São as 4 grandes dimensões do ser humano. Se a gente pega em antropologia clássica, são 2 co-princípios, corpo e alma. Né? Tomás de Aquino, Aristóteles, corpo e alma. Agora, algo mais atual, que é mais integrativo, com o personalismo, que integra também Tomás de Aquino. Ele tem uma definição muito interessante de pessoa, que toma de Boétio, mas também vai além. Ele não fica em Boétio. Ele não é Aristóteles. Mas bem, então esse é o tema de discussões filosóficas para outro dia. Então são essas 4 dimensões. Vamos então concluindo, se alguém depois quiser, eu fico à disposição. Aqueles que querem também adquirir o livro, não sei como que vocês tinham pensado, para ajudar. Posso acrescentar? Claro, claro. O padre vai estar autografando os livros que quem quiser encontrar hoje, nesse oportunidade de pré-lançamento aí, né, antes do congresso, onde ele está, que vai ser o lançamento oficial. O livro custa R$ 100 e eu vou passar uma folha com um Pix, porque daí quem quiser já fazer, adiantar, para não ficar uma fila comprida, demorada, então já pode fazer, aí apresenta o englobante e a gente vai entregando os livros aqui na mesa mesmo, depois que a gente terminar. A gente queria agradecer muito para o Mário pela disponibilidade de nos ensinar tanto na saúde e tantos compromissos. Que o senhor volte mais vezes. E ficamos muito felizes de receber o senhor aqui no Centro de Missão em Brasil. Obrigada. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Agradeço. Não sei se a Mônica está assistindo, a Mônica que deu o pontapé inicial. Muito obrigado, Mônica. Agradeço aí o Nacho, nosso coordenador local. Acho que ainda é coordenador local. Se não um grande amigo. E a todos os que vieram, né? Para mim, é uma grande alegria também concretizar ou materializar um pouco, através desse livro, muitas das pesquisas que desenvolvi no doutorado anos atrás e algumas realidades novas, né? Porque nos anos a gente vai também pouco a pouco dando passos e tem coisas novas aí. E que seja justamente uma ajuda, como o mesmo subtítulo fala, né? Em vista de uma humanização da ciência médica, mas não é só da humanização da ciência médica. Isso tem a ver um novo modo de ver a vida e o ser humano, para ajudar também nesse desenvolvimento através dos relacionamentos interpessoais, que se aplica muito à parte da medicina, porque é bioética, sem dúvida, mas também tem um capítulo dedicado somente ao direito, para os que são advogados, né? Como a ética personalista pode ajudar a uma verdadeira justificação ou fundamentação dos mesmos direitos humanos, né? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi um pacto que os países concordaram. Está fundado no acordo deles. E se amanhã eles quiserem fazer diferente? Né, a vontade, qual é o fundamento real? Né? Que é a dignidade humana. É claro, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também de bioética e direitos humanos, mas qual é a justificação filosófica disso? A gente busca oferecer uma proposta, busca também apresentar um capítulo onde fala dessa razão ampliada, uma razão que não é uma... A razão significa técnica. A gente já viu que não tem como mensurar o amor de uma mãe e de um pai. Existem outros modos de medir também a razão. Então, essa razão ampliada. Vamos somente concluir com uma breve oração, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. E, dentro desse contexto de um centro de evangelização, que é o Centro Missão, que isso possa nos ajudar a voltar para os nossos lares, né? Com esse olhar, não vou falar um novo olhar, porque a maioria talvez já tenha esse olhar, mas também com esse desejo de promover a dignidade de cada ser humano, de cada pessoa, né? Esse olhar bom como o de Jesus, esse olhar misericordioso como o de Jesus, esse olhar que vai sempre à verdade com a caridade. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Cristo Rei nosso, Nossa Senhora de Guadalupe,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Avisos práticos, só um segundo. Pode só dar um recado de como adquirir o Como adquirir para internet. quem está online. Pessoal, vocês que estão online, a editora é Pius. Eu já vi no site da editora Pius. Está lá. Nos livros, é só buscar personalismo e bioética. Tá bem? Um grande abraço. Só tem um nome de servir lá no fundo. Eu quero aproveitar para avisar que vocês coloquem nas agendas, dia 18 de outubro, vai ter uma corrida, caminhada e corrida Kids para ouvir a família. Então, aproveitando que dia 8 de outubro é dia do nascituro, então dia 18 de manhã vai ter essa corrida, para vocês já ficarem atentos, quem corre para mim, quem não corre para mim, vai ver quem não vai leva os meus certificados, vai continuar antes. Então, dia 18 de outubro de manhã, aqui em Brasília. Eu vi. Obrigado, obrigado. Oi? São embriões. São os embriões.